O governo do estado encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que possibilita a contratação de operações de crédito com outros bancos ou instituições não financeiras. A alteração é para aumentar as possibilidades de acesso a recursos para serem usados em ações estruturais do estado. Vamos entender como essas operações vão acontecer com o repórter Marcos Teixeira. É com você, Marcos. Bom dia. Olá, João Neto, bom dia novamente. Esse projeto mal chegou à Assembleia e já está gerando muita discussão. O governo, João Neto, tem duas alegações de que em tempos de crise econômica precisa buscar alternativas de investimentos e que para isso tem uma boa capacidade de endividamento. Já a oposição reclama, diz que hoje há um desvio de finalidade na aplicação desses recursos oriundos de empréstimos de operações bancárias. Isso aqui com o secretário de governo, Merlong Solano. Secretário, o projeto chegou à Assembleia essa semana, segunda-feira. Por que o governo está buscando alternativas agora junto à iniciativa privada e também instituições, inclusive, não financeiras? Bom dia. Exatamente. Outros bancos, os fundos de investimento, porque a lei anterior autorizava o governo do estado a contratar junto à Caixa Econômica Federal. E acontece que nós cumprimos tudo o que a lei determina para se contratar um crédito junto a um banco. Desde o dia 29 de julho que está tudo pronto, faltando apenas a assinatura do contrato. E de maneira absolutamente inexplicável, pelo menos do ponto de vista técnico e jurídico, a Caixa não assina o contrato. Quer dizer, o governo federal está fazendo contas de ordem política. Quer dizer, e o Estado do Piauí não precisa se sujeitar a isso. Nós temos um governador que foi eleito. O governo do Estado, então, tem isso como um entrave a partir do governo federal para com o governo do Piauí não liberar os recursos? Eu só posso entender assim, porque como é que uma operação está regularizada totalmente desde o final de julho, e nós estamos em novembro e até agora não se assinou o contrato. Numa operação que é do interesse da Caixa também, contratada a juros de mercado, com aval do governo federal, até o aval já está garantido e de repente na hora da assinatura do contrato não sai a assinatura do contrato. Então o governo do Piauí não se sujeita a esse tipo de cálculo de ordem politiqueira, e vai buscar os contratos de quem necessita junto a qualquer instituição legal de crédito do Brasil, seja banco, sejam fundos de investimento. A operação, então o projeto de lei que está lá tem essa finalidade, abrir o escopo da possibilidade de contratação, para que não só um banco público, mas possamos também negociar junto a bancos privados. E o governo já negocia com esses bancos, secretário? Os entendimentos já começaram, vão se acelerar a partir da aprovação da lei, que só pode se fazer com autorização legal. Esperamos com isso manter o ritmo de investimentos que já está em andamento. Porque o Piauí tem, Marcos, uma excelente capacidade de investimento, de endividamento. Nós hoje devemos cerca de 3,4 bilhões de reais, poderíamos dever 4 vezes isso, porque é até o dobro da receita corrente líquida. Nós estamos no mais baixo índice de endividamento, estamos só com 45% da receita corrente líquida, a nossa dívida representa apenas 45%. O secretário continua com a gente, João Neto, porque esse projeto ele chegou à Assembleia e já gera muita discussão, muita polêmica. Os deputados que integram a oposição estiveram no Tribunal de Contas do Estado lá no começo da semana. E segundo o deputado Robert Rios e o deputado Gustavo Neiva do PSB, eles obtiveram documentos de que o governo não estaria aplicando esses recursos oriundos de operações bancárias, de empréstimos bancários, de acordo com a finalidade. Vamos ver aí agora o que dizem os deputados a respeito dessa situação. O governo tem, dos 307 milhões recebidos, ele tem zero. Todo o dinheiro já foi desviado para a conta única. Dos empréstimos com o Banco Mundial, foram 400 milhões desviados para o Fundo Previdenciário. Então foi o maior rombo da história do Piauí. É por isso que ele está desesperado, querendo mandar uma lei para essa casa aqui, para pegar empréstimo até com a agiota. É um governo irresponsável que praticou crime contra o Piauí. E quinta-feira nós vamos ao Tribunal de Contas da União, nós vamos informar o Banco Mundial, informar a Caixa Econômica Federal e nós vamos informar o Ministério Público Federal desse crime praticado pelo governo Wellington Dias contra o povo do Piauí. Já recebemos aqui um relatório do Tribunal de Contas do ano de 2016 que dá conta que o Estado desviou a finalidade de 301 milhões de reais numa operação de crédito realizada com um banco internacional, que botou esse dinheiro para pagamento de aposentados e pensionistas, quando na realidade o objeto desse contrato era incentivo à educação, à saúde, a outras políticas. Então, os técnicos do Tribunal de Contas, isso quem está dizendo é o Tribunal de Contas, apontaram que houve um desvio de finalidade na aplicação de 301 milhões de reais desse empréstimo.
Um empréstimo que foi feito agora mais recente, nesse ano, junto à Caixa Econômica Federal, nos foi repassado os extratos, tanto da conta específica dessa operação de crédito, como da conta única do Estado, onde a gente pode perceber claramente a movimentação. Só no mês de agosto foi quando foi creditado 307 milhões, que é a metade dessa operação de crédito, que é uma operação de crédito de 600 milhões, o livre trânsito do dinheiro da conta específica, que era para fazer obras estruturantes no Estado do Piauí, especialmente de mobilidade urbana, para a conta única do Estado, onde o Estado utiliza esse dinheiro de qualquer forma. Isso aqui é claramente uma pedalada fiscal. E sobre essa reclamação da oposição, a gente continua aqui conversando com o secretário de governo, Merlânio Solano. A oposição bateu duro e diz que há um desvio hoje na aplicação dos recursos, pelo menos de finalidade. Qual a posição do governo, secretário? Estamos tranquilos, trabalhando dentro da lei, tendo a coragem de tomar medidas que o PI precisa tomar para enfrentar a crise. De fato, fizemos aporte ao fundo da Previdência, não é? Com recurso também de operação de crédito, como é inteiramente legal, coisa que foi feita em 2012 pelo governador Wilson Martins. Eu não estou dizendo isso em tom de crítica ao Wilson Martins, ele fez uma providência que era necessária, utilizou a lei que permite isso, fazer isso, e nós estamos fazendo da mesma forma. Com relação aos investimentos, nós vamos ter no balanço ao final desse ano, no começo do ano que vem, demonstrando, porque até agora nós recebemos 307 milhões. Nesse ponto aí o deputado tem razão, daquela primeira operação de crédito de 600 milhões junto à Caixa Econômica. Ao final desse ano nós teremos investido muito mais do que isso, nós já investimos muito mais que isso, e o trabalho continua. Portanto, na nossa prestação de conta, no balanço geral do Estado, aparecerá na rubrica de investimento mais de 800 milhões de investimentos realizados com recursos do Estado, seja de recursos próprios, seja de operação de crédito. A nossa prestação de conta vai mostrar isso claramente e a Caixa Econômica fará a devida análise, como é da sua responsabilidade. Secretário, outra queixa da oposição é de que seriam recursos para investimentos e o governo está carreando só para a folha de pessoal. Os investimentos estão sendo feitos. Acontece que numa época de crise financeira, há determinados momentos em que você tem um descompasso entre o fluxo e a despesa. O fluxo, a entrada do dinheiro e a despesa que precisa ser realizada. Num momento como esse, é preciso ter coragem de fazer as alocações mais corretas. O importante é que, ao final do exercício, os investimentos tenham sido realizados. E isso eu estou dizendo aqui. O balanço de 2017, até agora nós recebemos 307 milhões. Mostrará investimentos superiores a 800 milhões de reais esse ano no estado do Piauí. O governo já tem a ideia do volume de recursos agora necessário, já nessas novas operações em que se busca com outros bancos? Bom, nesse momento estamos pleiteando mais esses 315 milhões, que se somariam aos 600, que nós já contratamos, dos quais já recebemos 307 milhões. Temos ainda a expectativa que o governo federal retroceda desta sua postura de postergar inexplicavelmente uma operação de crédito com seu aval de 315 milhões, porque o nosso entendimento é que o investimento é o caminho para a superação da crise. No momento de dificuldade, a iniciativa privada tem restrições a fazer seus próprios investimentos por insegurança e cabe ao poder público compensar isto com investimentos públicos. Então, nós queremos também esses 315 milhões com aval. Teremos, portanto, somando tudo, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Sem esses recursos, há uma ameaça para investimentos, inclusive para o cumprimento lá do calendário do pagamento da folha de servidores? Então, estamos trabalhando rigorosamente com a ordem do governador Wellington Dias, no sentido de fazer o que for necessário para não atrasar a folha de pagamento. Qual é o entendimento nosso? O Estado é o principal pagador. A partir do pagamento do Estado se desencadeia todo um fluxo de transações econômicas e financeiras no Estado do Piauí e o atraso acarretaria enormes prejuízos para a nossa sociedade. Poderia satisfazer alguns, que esperam que quanto pior, melhor. Quem sabe sobre aí uns 30 mil votos para alguém se reeleger deputado estadual fazendo zoada na Assembleia Legislativa. Mas isso não vai acontecer. E nós temos o governador que tem legitimidade para tomar decisões e coragem para tomar decisões acertadas, como essa que tomamos recentemente, aumentando um pouco a carga tributária em relação a cigarros, bebidas, para que a gente possa superar o ano de 2018 sem maiores atropelos. Muito obrigado, secretário, pelas informações.